capítulo 12 de Êxodo é um capítulo bem comprido. São mais de 40 versículos, mas nós vamos tomar como base 51 versículos. Nós vamos tomar como base os 13 primeiros versículos. Nós vamos estudar sobre substituição nesses 13 primeiros versículos do capítulo 12 de Êxodo. Só para você se localizar, nós estamos naquela seção de Êxodo que fala sobre as pragas, os juízos de Deus sobre o Egito, a fim de demover o faraó da sua posição de não deixar Israel sair da sua terra, do Egito. No capítulo 11, começa o anúncio da 10ª praga. Então, desde o capítulo 11, nós estamos tratando sobre a 10ª praga. E o que nós vimos até aqui, no que diz respeito às pragas, é que o Senhor, com as 9 primeiras pragas, lançou pequenos juízos, que eram anúncios do que viria por fim, a grande praga, a praga da morte, a matança dos primogênitos. E o capítulo 11 anuncia justamente a chegada da 10ª praga, mas antes desta 10ª praga chegar, o Senhor prepara o seu próprio povo para receber esse momento terrível de destruição na terra do Egito. E aí, na semana passada, nós falamos sobre a distinção que Deus faz entre o seu povo e os demais povos. Ainda que Israel estivesse no Egito, ainda que Israel, em algumas coisas, imitasse o Egito, ainda que há muito tempo aquelas pessoas estivessem lá e aquela geração toda tivesse nascido no próprio Egito, o Senhor separou aquele povo e poupou aquele povo da destruição, da matança dos primogênitos. Por que razão? Porque Deus amou aquele povo, porque desde há muito tempo o Senhor separou aquele povo para ser o seu povo chegado, e por causa disso Deus fez uma aliança com este povo, e a aliança com este povo é que ele habitará na terra prometida, é que ele será uma grande nação, e por causa disso, por sua fidelidade à sua própria palavra, e pelo seu poder soberano em escolher quem ele quer escolher, Deus separou Israel dentro do Egito e não permitiu que eles fossem tomados pela praga da morte. A doutrina que nós apresentamos na semana passada é uma doutrina conhecida nossa, nós já falamos dela aqui várias vezes, se chama de eleição incondicional. Deus escolheu um povo para si, sem estabelecer critérios para isso. Os critérios são de satisfação do próprio Deus. Israel não era o melhor povo, Israel não era o povo mais poderoso, Israel era, no começo, quando Deus começou a lidar com ele, sequer era um povo, era um homem, e a partir de uma família estéril, Deus criou um povo, que ele chamou o povo escolhido. Eleição incondicional, sem condições previamente estabelecidas ou condições que se encontrassem no próprio Israel, Deus o escolheu para si. E sabe o que é interessante? O sermão ele é sempre dinâmico. E eu pensando sobre o sermão de domingo passado, meditando sobre ele, se você for analisar direitinho, se fosse dado para Israel a escolha, vocês querem ficar no Egito ou querem ir para a terra prometida? Sabe qual seria a escolha de Israel? Ficar no Egito. Quando as coisas começaram a apertar, assim que Deus se apresentou, eles começaram a reclamar, as coisas pioraram. Estava muito bom da forma como estava. Quando nós vemos o povo já fora do Egito,
caminhando no deserto em direção à terra prometida, eles estão com saudades do Egito, com a comida do Egito, da cultura do Egito, a ponto de, no coração, voltarem para o Egito. Incrivelmente, a vontade aqui não é a de Israel, a vontade aqui é a de Deus que prevalece. Israel não foi salvo pela vontade dele, por sua disposição de levantar e sair do Egito, mas foi porque Deus foi lá e com mão forte, braço estendido, o tirou do Egito e o levou para uma terra prometida. Eleição incondicional. Hoje nós vamos falar de substituição. Porque, afinal, Israel escapou da matança dos primogênitos? Porque os primogênitos de Israel foram substituídos por um cordeiro. Como eu comecei a falar na semana passada, houve morte em todo o Egito. Não houve uma casa sequer onde não houvesse derramamento de sangue. Aquele dia, aquela noite, melhor dizendo, foi a noite da morte. Foi a terrível meia-noite, quando o Egito foi visitado pelo destruidor. E em todas as casas houve um morto, inclusive na casa dos hebreus. Só que na casa dos hebreus não foram os primogênitos. Os que morreram lá foram cordeiros. Cordeiros que Deus escolheu para derramar o seu sangue, a fim de substituir os primogênitos de Israel. Houve salvação ao invés de morte e destruição, porque Deus providenciou um substituto para aquele povo. Os versículos que nós vamos ler, 12 de Êxodo, de 1 a 13, contam essa história, e eu quero que você volte os seus olhos para esses versículos, porque nós vamos lendo paulatinamente, e assim fazendo as explicações e as aplicações que são necessárias e pertinentes. Olhe para os versículos 1 e 2. É a ordenança, é a instituição propriamente dita da Páscoa. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E eu quero só mostrar para você o sentido da Páscoa na mente de Deus. O que estava acontecendo aqui nesse dia. Deus zerou o calendário para Israel. Deus criou um novo calendário para Israel a partir do mês de Abide, que é este mês aqui onde eles estão, ou Nissan. Este é o primeiro mês do ano. O ano estava correndo. Mas uma nova vida ia começar. Um novo trajeto. Uma nova situação iria começar a partir daquele mês. Era o primeiro mês do resto das vidas dos hebreus. Ali Deus inaugurou uma nova dimensão de vida. Eles não conheciam outra coisa senão a escravidão no Egito. Aquele mês traria a última noite, o último dia de escravidão, o último momento em que eles seriam identificados como escravos no Egito. No dia 15 daquele mês, na metade do mês, Israel já não era mais escravo. Israel era um povo peregrino em direção à terra prometida. Uma nova vida se inaugura na Páscoa. Uma nova vida começa quando Deus providencia um substituto para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Isso é importante você saber, detalhes do texto que mostram para nós o plano de Deus, assim como Deus renova as nossas vidas a partir do marco que é Cristo e a sua graça nos encontrarem. Começamos uma nova vida. O que sabíamos até que Cristo nos encontrasse era que éramos escravos do pecado. Mas agora, quando Cristo nos encontrou, um novo mês, o primeiro começou para as nossas vidas. E esse mês inaugura a nossa trajetória peregrina até a Canaã celestial, a terra prometida que Deus tem para nós. Nós vamos seguir no texto.
não é esse o nosso assunto principal. Eu gostaria só que você guardasse isso na sua mente. Versos 3 e 4. Nós vamos ver aí que a Páscoa é uma celebração familiar. Versos 3 e 4. Leia comigo, vamos ler juntos? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Interessante isso aqui. Um cordeiro para cada família. Uma festa familiar. A celebração da Páscoa é uma celebração doméstica, familiar. Deus, nós temos aprendido aqui nessa trajetória em Êxodo, que Ele é um Deus pactual, Ele é um Deus de aliança. Israel tem todos esses privilégios dentro do Egito, por quê? Porque Yahvé, o Eu Sou, é fiel à sua aliança. A aliança que Ele fez com Abraão e com todos os seus descendentes. Uma aliança que contempla Israel com uma geração imensa e com uma terra prometida para habitar. O Deus da aliança, Ele não trata apenas com indivíduos, com pessoas particulares, mas Ele trata com as pessoas e com as suas famílias. A aliança que Ele fez com Abraão é: serei o seu Deus e dos seus descendentes por todas as gerações, até aqueles que não iriam nascer. É um Deus familiar, é um Deus que trata com famílias. A noite mais importante da história hebraica é celebrada dentro de casa. A festa mais importante, a comemoração mais vitoriosa é uma festa familiar, onde as pessoas se recolhem em casa para fazer uma refeição. No final, não era nada de tão místico. Era uma refeição familiar, onde pai, mãe, filhos e vizinhos, se a família fosse pequena, estariam em volta de um cordeiro, celebrando a salvação. Esta é a festa da Páscoa. E eu gostaria que você imaginasse a cena. Eu gostaria que você pudesse caminhar para dentro de uma casa hebreia naquela noite. Melhor, naquele dia. Como você viu aqui, a preparação para o dia da Páscoa demora no mínimo 4 dias. No dia 10, se separa o cordeiro, faz a escolha do cordeiro. No dia 14, na madrugada, se come a Páscoa, porque no dia 15 eles começaram a peregrinação. Então você imagine o ambiente na família, depois que Moisés deu todas as instruções. O pai foi até o rebanho no dia 10, escolheu um cordeiro, conforme as especificações. Se era um pai fiel a Deus, que amava o Senhor, certamente aguçou o seu olhar para escolher o melhor do rebanho e trouxe esse cordeiro ou esse cabrito para um lugar especial, até que chegasse o dia de ele ser abatido. Então, no dia certo, dia 14, pela manhã, o pai acorda cedo e mata o cordeiro, pega uma bacia com o sangue e pinta a porta da casa com o sangue do cordeiro e entrega o resto, o corpo do cordeiro, para sua esposa. E a mulher então vai preparar uma refeição, vai assar aquele cordeiro. Na hora certa ela serve a mesa, chama os filhos e se sentam ali, pai, mãe e filhos, para comer o cordeiro. Mas as crianças estão ali, estão observando tudo. Os filhos estão vendo. E a curiosidade será despertada. Por que o pai está pegando um cordeiro? Não tem nada de especial acontecendo. Por que ele vai separar um cordeiro?
tão novo, de 1 ano ainda. E por que o pai não matou logo? Vai matar só... Demorou tanto tempo para matar. Um deve perguntar para o outro, por que o pai está pintando a porta com o sangue do cordeiro? O que o pai está pensando? Não vai ver que isso vai dar mosca, vai trazer alguma coisa ruim para a gente? E a mãe lá, o cheiro da comida já sendo preparada, e eles observando tudo isso. E certamente algumas vezes eles perguntaram, pai, por que o senhor está fazendo isso? O que tudo isso significa? Por que o senhor pintou as nossas portas? Por que o senhor separou um cordeiro? E é justamente isso que Deus quer. É que a família se interesse pelo que está acontecendo naquele momento. Vai para o capítulo 12 mesmo, vai para o verso 24. De 24 a 27. Observe o que Deus intenta com isso, em fazer uma festa familiar. Como eu falei, Deus é um Deus de aliança, aliança que é feita com essa geração e com as próximas gerações. E olha, meus irmãos, Deus tem grande preocupação pelas próximas gerações. Veja qual é a estratégia de Deus nisso tudo. A partir do verso 24 até o 27, leia comigo. Guardai, pois, isto por estatuto para vós e para os vossos filhos. Leia comigo, para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Entendeu o que Deus tinha em mente ali? Deus tinha em mente justamente que toda aquela movimentação na casa não apenas aquecesse o coração dos pais, que estavam com o entendimento do que estava acontecendo, mas que esta mesma movimentação provocasse nos filhos curiosidade pelo que está acontecendo. Despertasse neles a curiosidade. Pai, que rito é este? O que estamos fazendo? Se tornou um rito depois. Mas as crianças, na primeira Páscoa, devem ter perguntado, pai, o que estamos fazendo? Por que tudo isso? E aí surge a belíssima oportunidade para aquele pai dizer e contar a sua história. Filho, nós éramos escravos no Egito. E o Senhor resolveu punir o Egito. E para não nos punir, Ele providenciou um cordeiro para nos substituir. Se for o filho mais velho perguntando, o pai vai olhar para ele, talvez com lágrimas nos olhos, e diga, filho, você está aqui hoje de pé, me fazendo esta pergunta, porque o Senhor lhe providenciou um substituto. Caso contrário, você estaria morto. É por isso que nós celebramos a Páscoa. É por isso que nós festejamos em nossa casa e sacrificamos um cordeiro ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta festa familiar. E aí, meus irmãos, uma aplicação para as nossas vidas não é difícil de você tomar. Nós precisamos em nossas casas celebrar a nossa redenção. Nós precisamos torná-la evidente para os nossos filhos. De alguma forma, as nossas vidas, os nossos ritos, os nossos sacrifícios, as nossas idas à igreja, o dispensar do nosso dízimo, as obras que realizamos, o nosso linguajar, o amanhecer louvando, as nossas orações, devem despertar nos nossos filhos, pai, o que é isso tudo? Por que tudo isso? E nós temos que ter a docilidade, a amabilidade para dizer, filhos, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos poupado, porque o Senhor nos substituiu na cruz com o seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que fazer os nossos filhos entender quão importante para a vida dos seus pais e quão importante para a vida deles é o fato de que Deus tem uma aliança conosco.
Uma aliança que incluiu a morte do seu filho em substituição à minha própria vida, a vida da Raquel, e com a graça de Deus, como eu creio na aliança, a vida delas e dele também. Isso tem que estar claro em casa, isso tem que ser celebrado em casa. Esse tem que ser o motivo do almoço, o motivo da janta, das orações, do culto doméstico, de tudo que fizermos. Se o filho pergunta, pai, por que o senhor vai para a igreja? Estou tendo que mudar isso. Muitas vezes na semana, a Júlia sempre pergunta, por que o senhor vai para a igreja? Eu falo, eu vou trabalhar. Eu não gostaria que ela pensasse que a igreja ainda que seja meu trabalho, mas eu não vou aqui para trabalhar apenas. Eu vou para servir a Deus. Graças a Deus, esse é o meu trabalho direto. Mas eu venho servir a Deus. E muitas vezes nós, num domingo de manhã, fala, por que a gente tem que ir para a igreja hoje? E muitas vezes nós falamos, porque eu tenho um compromisso lá, tenho que falar com fulano, eu tenho que dar aula na escola dominical, ou eu tenho que pregar hoje. E esquecemos de dizer porque Cristo morreu por nós. Porque nós devemos isso a Deus. Ele veio ao nosso encontro e nos substituiu e nós o adoramos. Traga para a sua família a realidade da redenção, da substituição. Seja criativo para que seus filhos tenham curiosidade sobre a cruz, sobre aquilo que você vive. É uma boa oportunidade de você ensiná-los sobre a redenção. Mas vamos seguir o texto? A outra coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto, a partir do versos 5 e 6, é a respeito da qualidade do cordeiro. O cordeiro da substituição deveria ser perfeito. Vamos ler? 12, 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O que estava sendo substituído? O cordeiro iria morrer em lugar de quem? Do primogênito. Você sabe que nesta cultura só tem uma pessoa mais importante do que o primogênito. Quem é? O pai. Justamente ele é o segundo em importância, porque faltando o pai, ele assume tudo. Você pode pensar assim, o primogênito era muito paparicado, tinha uma série de privilégios que os outros não tinham. Não é bem assim não. O primogênito é tão importante porque a carga toda cairá sobre ele assim que o pai morrer. Ele terá que tomar conta dos irmãos, das propriedades, da mãe e de tudo que diz respeito à casa do seu pai. O pai teve os filhos, ele não. Ele, por ser o mais velho, recebe como herança não apenas as benesses financeiras, mas ele recebe as responsabilidades que pesavam sobre seu pai. Ele passa a ser o chefe da família. E é por isso que o primogênito tem papel fundamental na cultura hebraica e na cultura dos povos antigos. É por isso que ele é tão importante. E é justamente o primogênito que irá ser substituído. Quanto vale um primogênito? Nós não temos uma cultura tão forte de primogenitura. Quanto é que vale o seu primogênito? O meu rapa de tacho já vale tanto, imagine se fosse primogênito. O primogênito vale muito. A morte de um primogênito é uma desgraça numa casa. É um sinal de maldição. Então Deus não aceita qualquer preço por isso. Ele quer o melhor preço que possa ser pago. O preço mais alto dentro de uma razoabilidade. Ele quer um cordeiro perfeito. Um cordeiro sem mancha, sem mácula. Um cordeiro novo. Ele quer o melhor do rebanho. Este é o preço para substituir um primogênito. Logicamente, nós estamos falando de substituição
E nós precisamos pensar na nossa substituição. E você vai entender por que Cristo foi sem pecado. E era necessário que só um justo morrendo pudesse pagar os pecados de injustos. Se Cristo fosse como nós, o preço não seria aceito. Se qualquer outra pessoa nos substituísse na cruz, Deus não aceitaria o preço. A palavra de Deus nos diz que Cristo foi o preço exato, aceitável por Deus. E por que isso? E por que isso? Por causa do seu caráter perfeito. Por ele ser como um cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Um justo morrendo por injustos. Vá para 1 Pedro, abra sua Bíblia aí. 1 Pedro 1, 18 a 19. Pedro vai referir-se justamente a isso, a nossa redenção. Assim como os primogênitos foram remidos pelo melhor preço que poderia se pagar, nós fomos redimidos pelo melhor preço que Deus pôde pagar. O seu próprio Filho, em nosso favor. Vamos ler juntos? 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Veja, Pedro usa linguagens próprias do Antigo Testamento. Resgatados. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E ele usa até o exemplo, para ficar mais claro ainda. O sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Do que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo? Nós estamos falando das mesmas coisas aqui. Êxodo, a trajetória do povo no Egito, ela é uma parábola para as nossas vidas. A mesma escravidão que eles sofreram lá, o mesmo domínio maligno que eles sofreram lá, debaixo do faraó, nós sofremos. Só que não foi um faraó, foi um coração que nos escravizou. Um coração apegado ao mal, um coração que nos levava a viver de maneira fútil, a ter um procedimento inadequado diante de Deus, a nos comportarmos de maneira imoral, lasciva, ignorante, rebelde. E essa era a nossa escravidão, e essa é a escravidão de todo aquele que ainda não foi redimido, não foi resgatado por Cristo. E é sempre bom nós pensarmos assim, porque se eu vivo sob o domínio do pecado, se é Ele quem determina a minha vida, Ele quem determina a maneira como eu procedo, se é o pecado que coloca as palavras nos meus lábios, se é o pecado que abre os meus ouvidos, se é o pecado que impulsiona o meu coração para agir de maneira pecaminosa, eu sou escravo do pecado ainda. Se o meu estilo de vida é pecaminoso, eu não fui resgatado do meu fútil procedimento. Eu continuo nele. Esse é um sinal de alerta. Agora, os que foram resgatados do fútil procedimento pelo sangue de Cristo, como nós vimos logo no começo do capítulo, inauguraram uma nova etapa de vida, uma nova vida, debaixo do sangue da redenção de Cristo. Veja, é o sangue de Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, que nos substitui, para que nós sejamos libertos do nosso fútil procedimento, para vivermos uma vida nova. Para que nós não sejamos mais escravos no Egito, mas sejamos peregrinos em direção aos céus. Isso você experimenta em sua vida. Você tem
visto os sinais do sangue da substituição no seu viver? Como tem sido o seu procedimento? Mas esta é a boa notícia para nós, que o sangue de Cristo nos redimiu, o sangue perfeito do Redentor. Como nós sabemos que Cristo foi aceito? Como temos a certeza que o preço pago foi recebido por Deus? E nós precisamos ter certeza disso. Sabe por quê? Porque se Deus não aceitou o sacrifício de Cristo, nós continuamos devendo. Se o sacrifício não foi aceito, nós continuamos devendo a Deus. Isso significa que nós não temos esperança. Quando nós comparecermos diante do Senhor, teremos que dar razão das nossas vidas e explicar os nossos pecados. Ou seja, não há chance. O destruidor passará sobre nós. Como é que eu tenho certeza que o sacrifício de Cristo foi aceito? Sabe por quê? Porque Cristo não continuou na morte, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a evidência de que ele foi aceito, de que o seu sangue foi o sangue de um cordeiro sem mácula, de que de fato ele não tinha pecado, de que o preço foi aceitável a Deus. Portanto, meus irmãos, se Cristo lhe substituiu, você pode dar os seus passos seguramente em direção ao céu, porque nenhuma condenação mais pesa sobre você. Ele recebeu a morte em nosso lugar. E nós ressuscitaremos com ele. Mas nesse trecho aqui, eu queria lhe mostrar uma outra coisa muito interessante. Eu já expliquei para você, você já sabe disso. O cordeiro veio substituir os primogênitos. De quem são os primogênitos agora? A quem eles pertencem? Muito bem. Vamos ver se é isso mesmo? Abra sua Bíblia em Êxodo, agora no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, primeiramente, versos 1 e 2. Êxodo 13, 1 e 2. Leia comigo. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais, é meu. Bem direto isso, né? Deus providenciou um substituto para os primogênitos. Ele comprou essas pessoas. Elas pertencem a Ele. Todo primogênito é meu. Agora, vá para o versículo 11 e vamos até o 15. Mesmo capítulo 13, verso 11 a 15. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Vamos ler juntos? Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Se não resgatares, será desnucado. Todo primogênito do homem, entre os filhos, resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se o faraó, para não os deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, ao Senhor, todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Toda vez que nascia um menino, um primogênito, um cordeiro era dado ao Senhor como resgate daquele primogênito, porque todo que abre a madre pertence ao Senhor. Qual é o princípio que está aqui? O princípio eterno disso? O princípio eterno é que aquele que foi substituído não pertence mais a si mesmo ou a seus pais, mas pertence a Deus.
A substituição é uma compra, a substituição é um resgate, é um preço pago por uma alma. E aí eu acho que você já sabe onde eu quero chegar. Eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas em Cristo Jesus. Quem é o nosso Cordeiro? Cristo. Quem nos substituiu? Cristo. A quem você pertence? A Cristo. Veja, quero que você entenda isso. Nós cantamos, nós dizemos, eu pertenço a Cristo. Só que pertencer a Cristo não pode ser uma declaração verbal. Isso não é uma coisa que você admite ser. Se você foi substituído por Cristo na cruz do Calvário, você já não é seu. Eu já não sou meu, eu não me pertenço mais, eu pertenço a Cristo. E isso tem implicações na vida. Eu fui comprado por preço, e altíssimo preço. Preço que eu não poderei, jamais poderei pagar. Eu não sou meu, eu sou de Jesus. Ele tem direitos sobre mim. É por isso que Ele é o meu Senhor. Ele me tirou da escravidão do meu antigo senhor, o pecado, e me comprou para que eu seja agora servo dele. A salvação, ela está na condição do serviço. A salvação vem para aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, aqueles que não pertencem mais a si mesmos, mas pertencem a Jesus. Eu não vou tratar desse texto agora, só quero citá-lo para você entender. Aquele que quiser vir após mim, precisa, antes de tudo, fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu não me pertenço mais. Não há mais autonomia na minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, não é mais o meu coração que me guia. O meu Senhor é Cristo, Ele me comprou, eu pertenço a Ele, estou aqui para cumprir as suas ordens e fazer o que Ele me manda. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Belíssima declaração de Paulo, eu quero que você leia junto comigo. Logo, vamos ler? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo entendeu muito bem o que é ser resgatado por Cristo. Ser resgatado por Cristo cria em nós a consciência de que não somos mais de nós mesmos, mas somos de Cristo. Não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em mim. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15, é um texto que eu sempre volto a ele nas pregações, porque ele é sempre extremamente aplicável quando nós falamos da nossa resposta a Cristo. Segundo aos Coríntios 5, 14 a 15. Leia junto comigo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De quem é a sua vida? Muito bem, de Cristo. Mas você tem vivido sua vida nesses termos? Você que foi substituído na cruz, foi resgatado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem vivido a sua vida debaixo dos termos de Cristo? A declaração de Paulo, ela é verdadeira na sua boca também, quando você fala, eu não vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. Você já abriu mão, tem tentado abrir mão das suas individualidades, das suas manias, dos seus pecados,
dos seus padrões estabelecidos por você mesmo. Você tem abandonado a prática de selecionar o que das Escrituras você vai aplicar à sua vida, a deixar Cristo dominar apenas algumas pequenas áreas, a religiosa, por exemplo, mas as outras áreas não são mais do domínio de Cristo, são do seu próprio domínio. Meus queridos, Cristo nos comprou. E aquele que foi comprado por Cristo, foi substituído por Ele na cruz do Calvário, se não vive para Ele, está vivendo em roubo. Nós estamos usurpando o que não é nosso. Não somos mais de nós mesmos, somos de Cristo. Isso não é uma declaração romântica, é uma declaração séria daquele que sabe que tem um compromisso de serviço com o seu resgatador. Como, diante dessa verdade bíblica, eu me posiciono com a leitura da palavra de Deus, por exemplo? As ordens de Cristo estão todas estabelecidas na palavra de Deus. O estilo de vida que Ele quer que eu tenha está lá na palavra de Deus. Os seus mandamentos ao meu respeito estão lá na palavra de Deus. Se eu pertenço a Cristo, eu tenho que consultar diariamente a palavra de Deus para saber o que Ele quer da vida que é dele e não mais minha. Diante dessa verdade, como eu me posiciono com a oração? O nosso exercício de oração, há muito tempo, se tornou uma coisa a respeito de nós. Estamos constantemente pedindo coisas a Deus, colocando sonhos diante de Deus, colocando projetos diante de Deus. Errado? Não, não é errado. Mas a oração não é sobre as nossas satisfações. Nós estamos falando com o nosso Pai que nos comprou, e a primeira preocupação que deveríamos ter, Senhor, quais são as suas preocupações? Qual é a sua vontade? Quando Cristo nos ensinou a orar, Ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Acima de tudo, ó Deus, glorifica o seu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Essa é a consciência daquele que entende que não pertence mais a si próprio, mas hoje deve viver para aquele que o resgatou, que é Cristo. Vamos seguir no nosso texto? Para nós encerrarmos, vamos falar do sangue da substituição. Capítulo 12, de 7 a 13. Vamos ler? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue é o sinal. Eu só quero explicar algumas coisas aqui para você entender do texto, mas o que eu quero focar é justamente isso: o sangue é o sinal.
algumas curiosidades para você compreender melhor o texto. O animal tinha um acompanhamento, o prato principal, o cordeiro, tinha um acompanhamento. Os pães asmos e as ervas amargas. E certamente tudo isso tem uma simbologia. Os pães asmos, os pães sem fermento, têm algumas simbologias. Por exemplo, a fermentação é um processo que requer envelhecimento. E como o ensino aqui é da novidade, o fermento era tirado para que nada velho estivesse ali. É um novo tempo, nada de velho devia estar ali. Mas o fermento também é sinal de contaminação, é sinal de impureza. E naquela casa, nesse período, nenhum tipo de impureza deveria ser encontrado. Por isso, os pães asmos, sem fermento. Ervas amargas, se você pensou como eu, sempre que li esse texto, eu pensava que estas ervas deviam ser uma coisa muito ruim, que Deus estava colocando ali para, para o povo sentir o amargo da vida e tudo mais. De fato, a simbologia mais provável é justamente isso, que o povo se lembre do amargor da vida em escravidão no Egito. Mas essas ervas amargas são ervas muito comuns para nós. Uma pesquisa que eu fiz nas tradições, em livros que falam das tradições judaicas, hoje eles comem rabanete e alface. Naquela época era um misto de chicória, alface e agrião, tudo misturado, eles comiam junto com o cordeiro. Então não era nada difícil de comer, Era até bem salutar. Isso eram as ervas amargas. A maneira como você deveria estar, já pronto para fugir. Porque a Páscoa anuncia justamente não apenas a libertação, mas anuncia um juízo. Um juízo que está vindo e você deve estar pronto para isso. Por isso que eles comiam já como quem estivesse pronto para fugir. E foi exatamente isso que aconteceu. A madrugada não terminou, eles estavam ainda na refeição e eles foram convocados a fugir do Egito. E quando Cristo nos ensina que a ceia do Senhor anuncia a sua morte até que ele venha, e a ceia é o que substitui a Páscoa, nós devemos pensar justamente nisso. Devemos estar prontos para o dia do juízo. Nenhuma coisa pode faltar. Temos que estar cingidos, cajado na mão, sandália nos pés. Quando tocar a trombeta, eu estou pronto para ir. A urgência do sacrifício pascual. Mas eu quero falar do sangue. O sangue que pintou as portas. Como sinal de que o destruidor não passaria ali. A palavra Páscoa, ela tem a ver justamente com isso, com o passar por cima das casas. A palavra que faz Páscoa no hebraico é passar. Coincidiu com o português, que é passar mesmo, passar por cima. Mas há dois significados que são atribuídos a essa palavra, que são muito bons de nós vermos, porque fala do caráter do nosso Deus. O primeiro significado é justamente esse, que Deus passou por cima. Ele teria que punir toda a terra do Egito, mas quando ele via o sangue, a marca do sangue, ele simplesmente passava por cima dessa casa. Ele não tocava aquelas pessoas eram protegidas por sua graça. Mas o significado que eu mais gosto, embora seja o menos provável, mas o que eu mais gosto é de proteção. Que Deus não de maneira passiva passou pela casa, como negligenciando, não é este o caso, mas que Deus se pôs à porta. E quando o anjo destruidor veio, ele o impediu de entrar. O sentido aqui é proteção. Deus se colocou entre a destruição e o seu povo. E o tempo todo, na trajetória do povo de Deus, isso acontece.
Nós vamos ver isso mais na frente. Mas quando Israel acampa-se diante do Mar Vermelho e o faraó vem por trás com seu exército, entre um e outro, quem é que fica? Deus. Sendo luz para uns e trevas para os outros. De forma que o faraó não pôde avançar, porque Deus estava protegendo o seu povo. É maravilhoso nós vermos esse Deus tão poderoso, tão autônomo, tão capaz de tudo que queira fazer, independente, se relacionar com pessoas como eu e você, de uma forma tão carinhosa, tão paternal, tão protetora. Como Deus nos ama, meus irmãos. Como Deus nos ama. Como Deus de fato é nosso Pai. Ele está sempre à nossa frente, Ele está sempre nos defendendo. O destruidor, o inimigo, com suas acusações, com as suas intenções malignas contra nós, barra no nosso Deus, que está sempre diante de nós. Quando a morte vier requerer-nos ao Senhor, ela será barrada pelo sangue de Cristo. Deus nos ama e nos protege. Há um detalhe aqui que é muito importante. Uma aplicação em Cristo Jesus. É que justamente só há segurança no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, se o sangue não formos marcados pelo sangue, não há salvação. Não há salvação fora de Cristo e do seu sangue. Hebreus 9, 22, abra sua Bíblia aí. Você vai entender por que Cristo morreu. Está escrito assim, vamos ler? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora vá para o versículo 26, e vamos ler até o 28. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Observe que o texto diz que porque Cristo morreu por nós, porque Ele derramou o seu sangue, porque Ele ofereceu-se a si mesmo, quando Ele voltar, nós podemos aguardar salvação. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão debaixo do sangue de Cristo. Foi por isso que Cristo teve que morrer, porque na lei todas as coisas são redimidas com sangue. E para sermos redimidos, o sangue teve que ser derramado, o sangue do justo. Um detalhe que eu quero dar para vocês, volte para Êxodo capítulo 12, verso 22. Vamos ler? 12, 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Muitos podem pensar que só pintar o sangue era suficiente. Tinha que se pintar as portas e tinha que ficar para dentro da porta. Só havia segurança no domínio do sangue.
Se alguém pintasse suas portas e colocasse o rosto para fora, morreria. E aqui é um princípio eterno que nós devemos aprender, meus irmãos. É que o domínio de Cristo é a nossa segurança. É que somente até onde o sangue alcança que estamos seguros. É por isso, meus irmãos, que nós temos que perseverar. Desculpem, temos que perseverar a madrugada toda. Imagine alguém comendo lá o cordeiro pascal, a casa pintada de sangue, e ele se impacientasse, está muito quente aqui dentro de casa, está complicado, vou dar uma saidinha. Se não se perseverasse a madrugada toda até o final, a vida estava em risco. Nós precisamos ficar debaixo do domínio do sangue de Cristo e perseverar nisso. Não adianta um dia fazer uma confissão, uma oração de arrependimento. Não adianta um dia simbolizar isso com o batismo. Não adianta um dia você ter marcado sangue em você e de repente você saiu do domínio do sangue, saiu do domínio de Cristo, saiu debaixo de suas asas. Você não está seguro. Você continua perdido, você continua no Egito. Você continua passivo de ser alcançado pelo destruidor. Nós precisamos estar debaixo do domínio do sangue. Nós precisamos estar debaixo da proteção de Cristo, do seu senhorio. Só, observe, só quem está embaixo do senhorio de Cristo está seguro. Só quem obedientemente se submete ao sangue do Cordeiro que nos comprou está seguro. E eu quero encerrar com duas perguntas. Principalmente para você que entrou hoje aqui nesta noite e não está muito certo do seu destino final, mas serve para você também, que é um cristão, que tem vivido sua vida meio que tortamente. Ou você que acha que é um cristão. A primeira pergunta é: você já tem quem lhe substitua no juízo? Isso é importante. Você já tem quem lhe substitua no juízo? Se não houver um substituto, é você quem vai morrer. Se não houver um substituto, é você quem vai pagar o preço. E o preço se chama morte eterna, lago de fogo e enxofre. O destruidor vai passar, vai lhe alcançar e vai lhe matar. Se você não tiver um substituto, você está perdido. Deus providenciou um substituto. Estamos falando dele essa noite inteira. É Jesus Cristo. Se você estiver debaixo do sangue de Cristo, se você não quiser mais viver a sua vida para você mesmo, se você estiver disposto a abrir mão do seu senhorio para estar debaixo do senhorio de Cristo, você encontrou um substituto. Eu devo dizer, ele já pagou o preço. Foi aceitável a Deus. Basta que você clame por misericórdia. A palavra de Deus garante: todo que clamar será salvo. A outra coisa, você está sob o domínio do sangue de Cristo? Você está aqui na igreja, talvez simbolicamente tenha pintado os seus umbrais aí com o sangue do Cordeiro. Mas a questão é, você está debaixo do dono do sangue? Está debaixo do domínio de Cristo? Você tem vivido para Ele? Ele é o Senhor da sua vida de fato? Você pode dizer que Ele domina todas as áreas da sua vida? Que o seu pensamento é cativo a Ele? Como você está vivendo? Diz qual é a sua situação. Como você está vivendo, diz qual é a sua situação. Quando lemos Hebreus aqui, falando do sangue de Cristo, ele também fala de uma coisa muito importante. Depois da morte, segue o juízo.
Se você tiver que se apresentar diante de Deus hoje, você que é crente, está nesta igreja, ou em outra igreja qualquer, se você tiver que se apresentar diante de Deus hoje, você está seguro? A sua vida lhe dá evidências de segurança? A sua vida tem sido vivida ao redor da mesa do Cordeiro, celebrando a redenção? Ou você está fora da casa, longe do domínio do sangue, passivo de sofrer as penalidades do pecado? Eu espero que você responda essas duas perguntas com sinceridade em seu coração. E mais uma vez devo afirmar, se a conclusão que você chegar é que você precisa de Cristo, temos um Deus gracioso, um Deus que recebe pecadores. Basta que esses pecadores peçam, com sinceridade, com o desejo de mudar de vida. Peçam misericórdia, e vocês vão encontrar um Deus misericordioso. Que Ele nos abençoe. Curve sua cabeça, ore ao Senhor.